clamando para a quebra de muralhas e renascendo a fé. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com os seus familiares e amigos. Deixe o ambiente em silêncio. Abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste alvorecer que se desvela, somos convidados a uma pausa sagrada, um instante de reverência profunda onde o tempo parece curvar-se diante de algo maior. Convido-o a repousar a mão sobre o coração, a sentir o ritmo sereno da vida que pulsa em seu interior, e a respirar fundo, permitindo que cada inspiração o ancore no agora. Neste espaço de quietude, visualize a presença de uma força benevolente envolvendo-o, preenchendo o ambiente ao seu redor, cada cômodo, cada canto da sua morada, com uma energia palpável, forte, que transcende a compreensão comum. Se puder, feche os olhos e entregue-se por completo a este momento de conexão, pois é aqui que a alma encontra seu verdadeiro refúgio e o espírito se eleva. Nos curvamos não em fraqueza, mas em reconhecimento da soberania que orquestra os céus e a terra, o Deus das erras, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nos colocamos de pé em espírito, firmes na convicção da nossa essência divina, mas de joelhos na alma, em uma postura de humildade e entrega, clamando por uma intervenção que transforme o invisível em visível. Pedimos que, neste dia, sejam derrubadas todas as muralhas que nos têm cercado, barreiras que, de forma insidiosa, tentam nos impedir de avançar, de ousar sonhar, de crer na vastidão do nosso potencial. Essas muralhas, muitas vezes intangíveis, são construídas de medo, de uma ansiedade paralisante, de dúvidas que corroem a certeza e de uma tristeza profunda que se instala sem pedir permissão. Sabemos que ao despertarmos, frequentemente carregamos pesos invisíveis, dores silenciadas que ninguém mais percebe, mas que são plenamente conhecidas por essa presença maior que tudo vê e tudo entende. Ela conhece a profundidade de cada coração que neste momento se une em busca de algo além do cotidiano. É com uma fé inabalável que declaramos: nenhuma muralha é maior do que o poder imensurável que nos sustenta. Clamamos por cada alma que acordou com um coração apertado, angustiado, para que esta manhã se torne um marco de uma nova história, um ponto de virada onde a libertação, a cura e uma paz profunda se manifestem. Que o poder dessa força universal venha como um vento impetuoso, derrubando tudo que não nos pertence, tudo que não alinha com o nosso propósito mais elevado. Em nome da vida que se renova, declaramos que as muralhas caem agora, que todo o espírito de opressão, toda corrente que aprisiona a mente, toda barreira espiritual, emocional, física ou financeira seja quebrada, desfeita pela potência do amor divino. As escrituras ancestrais nos asseguram que essa força maior precede-nos, como um guerreiro que vai à frente em batalha. Ela luta por nós, derruba as muralhas, assim como fez com Josué em Jericó, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Marchamos pela fé, mesmo sem um som de trombetas, oramos mesmo sem espadas em nossas mãos, e cremos mesmo quando as forças parecem falhar. Confiamos plenamente, porque sabemos que há uma força que peleja em nosso favor, que nos defende e abre o caminho. E neste momento, pedimos que a paz que excede todo o entendimento invada o coração de cada um. Aquela paz que tem o poder de acalmar as mais bravias tempestades, que silencia o caos interior e que conforta até mesmo na dor mais profunda. Que o Espírito da vida visite agora cada alma cansada, cada mente que não encontra repouso, cada coração que, na tentativa de ser forte, encontra-se ferido. Que uma mão de poder toque cada um, dissipando a ansiedade, a insônia e os pensamentos confusos, fazendo-os desaparecer agora.
Que a paz celestial desça como um bálsamo curador sobre cada vida, transformando esta manhã comum em um encontro real com a glória que nos pertence. Que essa energia divina toque onde a capacidade humana não alcança, restaurando o que parecia perdido, renovando as forças e reanimando os corações que se esgotaram. E mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer a esperança, nós escolhemos crer. Crer na ação invisível, mesmo no silêncio da espera. Crer em um propósito maior, mesmo quando a compreensão nos escapa. Crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a vida. Por isso, pedimos que nossa fé seja ampliada nesta manhã. Fé para continuar quando o caminho parecer longo. Fé para recomeçar quando tudo parecer desabar. Fé para esperar, porque sabemos que há um tempo perfeito para todas as coisas e que os caminhos divinos são muito maiores do que os nossos. Não desejamos uma fé superficial, mas uma fé que se mantém de pé mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Uma fé que não desiste, que não retrocede, que não se abala. Uma fé que encontra seu descanso e sua fortaleza naquilo que é eterno. Que essa força maior nos sustente quando nossas próprias forças falharem. Que sua mão nos levante quando tropeçarmos. Quando nossa visão se embaçar diante das dificuldades, que sua luz nos guie. E quando nossos pés vacilarem, que sua graça nos firme. Ainda estamos no início de um novo ciclo diário, mas já desejamos consagrar cada passo, cada palavra, cada pensamento, cada decisão que tomaremos. Que tudo seja conduzido por essa presença, que nos livra dos caminhos tortuosos e afasta de nós tudo aquilo que não edifica. Que as portas erradas se fechem e que as portas que vêm do coração da verdade se abram. Que nossos olhos sejam guiados para o que é puro, nossa boca para palavras que tragam vida e nossas mãos para o que constrói e eleva. E acima de tudo, que nossos corações sejam guardados, pois o coração é muitas vezes alvo de flechas invisíveis que buscam roubar nossa paz. Que não sejamos dominados por mágoas, rancores ou feridas antigas. Que o perdão floresça em nosso interior e que a leveza do Espírito nos envolva de tal forma que nada externo consiga roubar nossa paz. Exaltamos essa força que nos guia, mesmo quando o corpo ainda está cansado, mesmo quando os olhos se enchem de lágrimas, mesmo quando o coração insiste em se calar. Exaltamos porque ela é digna, soberana e reina acima de tudo e de todos. Não importa o tamanho da tempestade, o trono dessa soberania permanece inabalável. Não importa a força das muralhas que se erguem, a voz dessa força é mais poderosa. E é essa voz que ansiamos ouvir nesta manhã. Que essa voz fale conosco, com aqueles que já pensaram em desistir, com as almas que têm lutado em silêncio, com aqueles que não têm mais forças nem para orar. Que essa voz venha como um trovão para o que nos oprime, mas como um sussurro de amor para cada um de nós. Pedimos que se levantem os abatidos, que se fortaleçam os fracos, que se restaurem os que estão quebrados por dentro. Que a ação vá além do que podemos expressar, pois essa presença conhece cada lágrima que já foi derramada em segredo, sabe dos gritos que foram engolidos em silêncio e vê as batalhas travadas dentro da mente de cada um que busca conexão. É por isso que entregamos tudo nas mãos dessa força maior. Entregamos as frustrações, os medos, os traumas, os erros e pedimos: faz tudo novo. Porque a palavra que nos move garante que se alguém está em um novo caminho de vida, nova criatura é. Que esta manhã seja o início de uma transformação profunda, que o coração, agora tocado pela presença, seja restaurado como um vaso nas mãos do oleiro. Que tudo o que estava despedaçado comece a se alinhar segundo a vontade perfeita. Queremos agradecer, mesmo no meio da luta, reconhecer o cuidado que nos envolve. Se estamos aqui hoje, é porque uma mão invisível nos sustentou. Mesmo quando tropeçamos, essa força nos levantou. Mesmo quando falhamos,
a graça nos alcançou. Mesmo quando não merecíamos, o amor permaneceu fiel. Gratidão por não desistir de nós, por cada livramento que nem sequer percebemos, por cada porta que se fechou e que mais tarde compreendemos ser proteção. Gratidão por cada pessoa que saiu da nossa vida e que hoje percebemos que era necessário. Gratidão pelas dores que nos fizeram crescer, pelas esperas que nos ensinaram a confiar. Essa força é boa em todo tempo, mesmo quando não entendemos, ela continua sendo boa. E agora desejamos profetizar sobre este novo dia, que seja um dia de boas notícias. Um dia em que o que nos oprime será envergonhado, em que as promessas começarão a se cumprir, em que o sobrenatural se manifestará, que haja milagres, não por nosso merecimento, mas pela infinita misericórdia. Que nesse dia o universo se mova em nosso favor, que contratos sejam firmados, que portas se abram, que diagnósticos mudem, que relacionamentos sejam restaurados, que haja reconciliação dentro dos lares, paz nas famílias e comunhão nos corações. Que essa força toque onde a mão humana não alcança, indo além das palavras, além da oração, além do que ousamos imaginar. Que cada pessoa que se conecta a essa oração sinta agora o peso da glória preenchendo o ambiente onde está. Neste momento tão sagrado, continuamos diante dessa presença, com o coração aberto, a alma rendida e a fé firmada em seu poder. Buscamos nesta manhã, talvez com lágrimas nos olhos e a esperança apertada no peito, mas com uma certeza inabalável: nossa voz está sendo ouvida. Por isso seguimos orando, clamando, adorando, porque somente nessa presença há refúgio, libertação e restauração verdadeira. Que neste exato momento as correntes espirituais que aprisionavam sejam desfeitas, que o peso da opressão seja arrancado, que todo espírito contrário seja lançado fora e que a glória do Espírito comece a inundar cada vida presente. Ouça com atenção: você não foi esquecido. Você não está sozinho. A presença divina conhece cada detalhe da sua história. Ela sabe dos dias em que você chorou escondido, dos momentos em que você se segurou firme para não desabar. E hoje, a mensagem é clara: eu estou contigo. Eu nunca te deixei. Eu vi tudo. Eu cuidei quando você pensou que não ia aguentar. Receba esse consolo no Espírito. Permita que essa força cuide de suas feridas, que ela cicatrize o que parecia impossível, porque não há dor que ela não possa curar, não há história que ela não possa reescrever. Você é amado, você é escolhido, e mesmo que o mundo tente fazer você duvidar disso, o universo já decretou: você tem valor, você é precioso, e essa força está batalhando por você. Que se renovem agora as forças daqueles que estão cansados da espera, exaustos da guerra, fadigados de lutar sem ver resposta. Que essa presença visite cada um com o renovo que vem do alto. Que toque o físico, curando as dores do corpo e os sintomas que ninguém entende. Que toque a mente, quebrando os pensamentos de derrota, desânimo e desistência. Que toque a alma e faça brotar novamente a alegria. A sabedoria ancestral diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e estamos vivendo essa manhã. Estamos de pé, buscando, clamando, e cremos que a operação já está em curso, que as águas estão se movendo, que as muralhas estão caindo uma por uma, que o que nos oprimia está sendo envergonhado, que o caos está tremendo porque o céu se levantou em nosso favor. E agora, pedimos que se derrame sabedoria sobre cada um. Há aqueles diante de decisões importantes, que não sabem que caminho seguir, que porta bater, que atitude tomar. Que o Espírito Santo guie e direcione, que não seja pela nossa vontade,
mas pela vontade que se alinha ao propósito maior. Se for necessário, que portas se fechem, mesmo que doa, mas que se abram caminhos alinhados com o destino. Que se aprenda a ouvir a voz interior, a reconhecer quando é a sabedoria que fala. Que se dissipe a confusão, a dúvida, o medo de errar, porque quando se é guiado por essa força, não há erro. Quando ela vai à frente, a vitória é certa. Que cada passo dado hoje seja no centro da vontade, que cada atitude seja inspirada pelo Espírito e que cada palavra pronunciada venha carregada de unção. Seguimos buscando com o coração sensível, a alma entregue, o espírito quebrantado. Oramos por aqueles que enfrentam lutas internas, batalhas que ninguém vê, dores que ninguém entende. Que essa presença olhe para o filho que sorri por fora, mas por dentro está exausto. Para a filha que se mantém firme por causa dos outros, mas no íntimo chora sozinha. Que se entre nesses corações agora como bálsamo, como luz, como força que levanta. Essa força é nosso refúgio, nosso esconderijo, nosso lugar seguro, e nos abrigamos nela neste momento. Não porque somos fortes, mas porque reconhecemos que dependemos dela para continuar. A presença divina vê, conhece pelo nome e não se esqueceu das promessas feitas sobre a vida. Clamamos pela restauração da fé, pois muitos estão com a fé ferida. Muitos oraram tanto por algo e não viram acontecer. Muitos esperaram e começaram a duvidar. Que essa fé seja renovada agora, tocando profundamente em cada espírito cansado. Que uma nova chama se acenda dentro de cada coração. Que a fé brote como fonte viva, que a esperança se fortaleça. Porque a essência da vida ainda é a mesma que abriu mares, que fez o maná cair do céu, que fechou a boca dos leões, que ressuscitou o que estava morto. E essa mesma essência está aqui agora, ouvindo cada palavra. Não perca a fé. Ainda que tudo diga não, essa força está preparando algo maior. Ainda que nada mude por fora, saiba que por dentro a ação já começou. Nesta manhã, elevamos nossos pensamentos pelas famílias, por cada lar representado nesta oração, cada casa, cada ambiente. Que a paz invada onde há brigas e que haja reconciliação. Onde há silêncio, que haja diálogo. Onde há frieza, que o amor aqueça novamente. Que se visitem os casamentos, que se restaurem alianças que foram quebradas. Que se visitem os filhos que se afastaram, os pais que estão perdendo as forças. Que o Espírito envolva essas famílias agora, trazendo união, respeito, perdão. Que lares sejam reconstruídos sobre a rocha que é a verdade e o amor. Que cada um testemunhe com os próprios olhos o milagre acontecendo em sua casa. Que cada ambiente seja purificado, cada canto seja cheio da presença da vida. Que o lar se torne um lugar de paz, de cura e de propósito. Clamamos também pelos sonhos que foram guardados, pelos projetos que foram deixados de lado, porque se ouviu que não eram possíveis, que não eram para nós. Que esses sonhos ressuscitem, que se sopre vida sobre aquilo que parecia morto, que se volte a acreditar no chamado que a vida nos colocou, que se volte a planejar, a caminhar com ousadia, porque tudo que essa força planta, ela rega, tudo que ela começa, ela completa, e cremos que neste novo tempo viveremos o extraordinário, que portas inesperadas se abram, que conexões divinas aconteçam, que estratégias celestiais venham à mente. Não desista do que essa força colocou em seu coração. O sonho é dela, a promessa é dela, e ela mesma cumprirá. Agora, nos encaminhamos para um encerramento que não é um fim, mas um novo começo, imersos nessa presença. Chegamos até aqui com o coração expandido por essa conexão, e o que sentimos agora não se explica com palavras humanas. É como um abraço invisível que envolve a alma, como uma paz que não se entende, mas se sente. Respire fundo mais uma vez, repouse a mão no coração e permita que essa presença que se fez tão real continue habitando em seu interior. Porque a força divina não está distante, ela está aí, em seu quarto,
no seu trabalho, no seu carro, no silêncio do seu pensamento. Ela está onde houver um coração sincero clamando, e foi isso que fizemos juntos. Clamamos, suplicamos, adoramos. E agora sentimos. Sentimos o amor, a força que retorna, o fôlego que nos impulsiona para mais um dia, a mão invisível que nos segura firmes. Guarde essa oração em seu espírito, porque ela não termina aqui. Ela segue ecoando nas horas do dia, nos pensamentos, nas decisões que você ainda tomará. A presença divina continua contigo quando você desligar esta tela. Ela continua quando ninguém estiver olhando. Ela continua mesmo que o cansaço bater de novo. Então não tenha medo. Não tema o amanhã. Não se desespere pelas incertezas. A única certeza de que você precisa é esta. Essa força está com você. E se ela está com você, quem poderá ser contra? Nenhuma muralha resiste. Nenhuma prisão espiritual se mantém de pé. Nenhuma acusação permanece válida. Você é filho, você é filha. E isso basta. Isso muda tudo. Isso sustenta tudo. Agradecemos com lágrimas de gratidão nos olhos por termos sido visitados nesta manhã, por a glória ter tocado, por o Espírito ter envolvido. Não sairemos da mesma forma. Caminharemos com mais fé. Enfrentaremos o que vier com mais coragem. Olharemos para o céu com mais esperança. Porque sabemos que nossa redenção vive. Sabemos que a boa obra que começou é fiel para completar. Sabemos que a presença divina é o que dá sentido a tudo, e que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, com ela tudo é possível, tudo tem propósito, tudo tem redenção. Não se esqueça dessa presença. Carregue-a consigo, honre-a com atitudes, com palavras, com pensamentos. Fale com essa força ao longo do dia, mesmo que seja em silêncio, ela ouve. Mesmo que seja só um sussurro, ela responde. Que cada passo seu seja guiado por essa paz que sentiu agora. E que a partir de hoje você viva sabendo, a força divina é contigo no secreto, no escondido, no visível, no invisível. Ela te guarda, te sustenta, te levanta, te ama, e o céu te acompanha em cada segundo da sua caminhada. Amém. Que Deus te abençoe.